Amém, aleluia. Graças ao Senhor. Estamos de volta ao nosso momento de leitura da Bíblia. Hoje que são dia 19 de novembro, vamos ler as porções do livro de Ezequiel, capítulo 39, versículo 1 até o 40, versículo 1 a 27. Epístola de Tiago, capítulo 3, Salmo 118, versículo 1 ao 18, Provérbios 28, versículo 2. Ezequiel 39, a queda de Gog. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog, e diz: assim diz o Senhor Deus: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Rois, de Meseque e Tubal. Far-te-ei que te volvas e te conduzirei. Far-te-ei subir dos lados do norte e te darei aos montes de Israel. Tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas e os povos que estão contigo. A toda espécie de aves e rapina, e aos animais do campo eu te darei para que te devorem. Cairás em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Meterei fogo em Magog e nos que habitam seguros nas terras do mar, e saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu santo nome do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Esse que vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus. Este é o dia de que tenho falado. Os habitantes da cidade de Israel sairão e queimarão de todo as armas, os escudos, os pavês, os arcos, as flechas, os bastões de mão e as lanças. Farão fogo com tudo isto por 7 anos. Não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo. Saquearão aos que os saquearam, e despojarão aos que os despojaram, diz o Senhor Deus. O sepultamento das hordas de Gog. Naquele dia darei-lhe a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos viajantes ao oriente do mar. Espantar-se-ão os que por ele passarem. Nele sepultarão a Gog e a todas as suas forças, eles chamarão o vale das forças de Gog. Durante 7 meses estará a casa de Israel a sepultá-los para limpar a terra. Sim, todo o povo da terra os sepultará. Ser-lhe-á memorável o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Deus. Serão separados homens que, sem cessar, percorrerão a terra para sepultar os que entre os transeuntes tenham ficado nela para a limpar. Depois de 7 meses, iniciarão a busca. Ao percorrerem eles a terra, a qual atravessarão, em vendo algum deles o osso de algum homem, porá ao lado um sinal, até que os enterradores o sepultem no vale das forças de Gog. Também o nome da cidade será o das forças, assim limparão a terra. O grande sacrifício do Senhor. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus. Diz às aves de toda espécie e a todos os animais do campo: ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que oferecerei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel. E comereis carne e bebereis sangue. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes e dos novilhos, todos engordados em Bazã. Do meu sacrifício que oferecerei por vós, comereis a gordura, até vos fartardes, e bebereis o sangue, até vos embriagardes. À minha mesa vós vos fartareis de cavalos, e de cavaleiros, de valentes, e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. Manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo que eu tiver executado, e a minha mão que sobre elas tiver descarregado. Desse dia em diante, os da casa de Israel saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Saberão as nações que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados para o exílio, porque agiram perfidamente contra mim, e eu escondi deles o rosto, e os entreguei nas mãos de seus adversários, e todos eles caíram à espada, segundo a sua imundícia e as suas transgressões. Assim me houve com eles, e escondi deles o rosto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: agora
tornarei a mudar a sorte de Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo meu santo nome. Esquecerão a sua vergonha e que toda a perfídia com que se rebelaram contra mim, quando eles habitarem seguros em sua terra, sem haver quem os espante. Quando eu tornar a trazê-los de entre os povos, e os houver juntado das terras, os seus inimigos, e tiver vindicado neles a minha santidade perante muitas nações, saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, quando virem que eu os fiz ir para o cativeiro entre as nações, e o tornei a juntar para voltarem à sua terra, e que lá não deixarei nenhum deles. Já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. A visão do templo, Ezequiel capítulo 40, versículo 1 até o 27. No ano 25º do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após ter caído a cidade, nesse mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou para lá. Em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. Sobre este havia como edifício de cidade, para o lado do sul. Ele me levou para lá, e eis um homem cuja aparência era como a do bronze, estava de pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Disse-me o homem: Filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos, e põe no coração tudo quanto eu te mostrar, porque para isso foste trazido para aqui. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto estás vendo. Vi um muro exterior que rodeava toda a casa, e na mão do homem uma cana de medir de 6 côvados, cada um dos quais media um côvado e 4 dedos. Ele mediu a largura do edifício, uma cana, e a altura, uma cana. Então veio a porta que olhava para o oriente e subiu pelos seus degraus, mediu o limiar da porta, uma cana de largura, e o outro limiar, uma cana de largura. Cada câmara tinha uma cana de comprimento e uma cana de largura. O espaço entre uma e outra câmara era de 5 côvados. O limiar da porta, junto ao vestíbulo da porta interior, tinha uma cana. Também mediu o vestíbulo da porta interior, uma cana. Então mediu o vestíbulo da porta, que tinha 8 côvados, e os seus pilares 2 côvados. O vestíbulo olha do oriente, olha do interior da casa para a porta. A porta para o lado oriental possuía 3 câmaras de cada lado, cuja medida era a mesma para cada uma. Também os pilares deste lado e do outro mediam o mesmo. Mediu mais a largura da entrada da porta, que era de 10 côvados, a profundidade da entrada, 13 côvados. O espaço em frente das câmaras era de 1 côvado, e de 1 côvado o espaço do outro lado. Cada câmara tinha 6 côvados em quadrado. Então mediu a porta desde a extremidade do teto de uma câmara até a da outra, 25 côvados de largura, e uma porta defronte da outra. Mediu a distância até aos pilares, 60 côvados, e o átrio se estendia até os pilares em redor da porta. Desde a dianteira da porta da entrada até a dianteira do vestíbulo da porta interior havia 50 côvados. Havia também janelas com fasquias fixas, superpostas, para as câmaras e para os pilares, e da mesma sorte para os vestíbulos. As janelas estavam à roda pela parte de dentro, e nos pilares havia palmeiras esculpidas. Ele me levou ao átrio exterior, e eis que havia nele câmaras, e um pavimento feito no átrio em redor. Defronte deste pavimento havia 30 câmaras. O pavimento ao lado das portas era a par do comprimento das portas,
era o pavimento inferior. Então mediu a largura desde a dianteira da porta inferior até a dianteira do átrio interior, por fora, 100 côvados do lado leste e do norte. Quanto à porta que olhava para o norte, no átrio exterior, ele mediu o seu comprimento e a sua largura, as suas câmaras, 3 de um lado e 3 de outro, e os seus pilares e os seus vestíbulos eram da medida do primeiro vestíbulo. De 50 côvados era o seu comprimento e a largura de 25 côvados. As suas janelas e os seus vestíbulos e as suas palmeiras eram da medida da porta que olhava para o oriente. Subia-se para ela por 7 degraus e o seu vestíbulo estava diante dela. Essa porta do átrio interior estava de frente tanto da porta do norte como da do oriente, e mediu de porta a porta 100 côvados. Então ele me levou para o lado sul, e eis que havia ali uma porta que olhava para o sul, e mediu os seus pilares e os seus vestíbulos, que tinham as mesmas dimensões. Havia também janelas em redor dos seus vestíbulos, como as outras janelas. 50 côvados, comprimento do vestíbulo, e a largura 25 côvados. De 7 degraus eram as suas subidas, e os seus vestíbulos estavam diante deles, e tinham palmeiras esculpidas, uma de um lado e outra do outro, dos seus pilares. Também havia uma porta no átrio interior, para o sul, e mediu de porta a porta, para o sul, 100 côvados. Epístola de Tiago, capítulo 3. Os pecados da língua e o dever de refreá-la. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como a fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. A sabedoria lá do alto. Quem entre vós é sábio, inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é
primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que semeia-se o fruto da justiça para os que promovem a paz. Livro dos Salmos, Salmos 118, versículo do 1 ao 18. A alegria dos justos pelo Salvador. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo, entre os que me ajudam. Por isso verei cumprido o meu desejo dos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimadas, em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me ver cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Provérbios capítulo 28, versículo 2. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem.